Pronto, estamos aqui a ultrapassar a questão da mesa, está ultrapassada, também não é fundamental, penso eu. Senhores deputados, vamos passar à segunda audição da manhã. Temos connosco a Sra. Presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Filipe Pacheco, e o Sr. Diretor Municipal de Desenvolvimento Social, que é Eduardo Quinta Nova. Estamos perfeitamente entendidos, desde que o requerimento foi apresentado e aprovado, e esta audição marcada, e por isso a recordar que a Sra. Presidente da Câmara não é fiscalizada pela Assembleia da República. Portanto, a Assembleia da República não tem poderes de fiscalização, a Sra. Presidente da Câmara não presta contas à Assembleia da República. Presta contas aos almadenses, presta contas à Assembleia Municipal e por aí fora. E as questões não são colocadas relativamente às competências, da execução das competências da Sra. Presidente da Câmara. Isto é o que diz o regimento da Assembleia da República. E, portanto, julgo que se tem cabimento colocar questões e fazer comentários e considerações, o que os seus deputados entenderem, sobre a política habitacional em geral, mas não sobre casos concretos, neste caso, os núcleos habitacionais de Penajóia e Raposo. E isto foi explicado logo desde o início, quando o requerimento foi apresentado, portanto, para não estarmos aqui, não está ninguém ao engano. Claro que a Sra. Presidente da Câmara é livre de responder e de dizer aquilo que entender, não é? Muito obrigada. E pronto, é assim o enquadramento e isso obriga o regimento. E estamos aqui todos para cumprir o regimento. Vamos começar então, quem começa é o Chega, que é o partido requerente, presumo que é a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Sra. Deputada, tem 6 minutos, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Almada, o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Diretor Municipal do Desenvolvimento Social. Como bem sabe, a razão pela qual pedimos a sua audição em sede da Assembleia da República diz respeito àquela que é a proliferação de construções habitacionais ilegais em Almada, nomeadamente o bairro Penajóia e Raposo. É um facto também, e isto é público, que a Câmara Municipal de Almada tem negado a responsabilidade nesta matéria, tem atirado para o IRU e vice-versa, como aliás acabou de acontecer na audição que tivemos anteriormente. Muito me choca, honestamente, que a Presidente da Câmara Municipal de Almada não tenha propriamente soluções para apresentar e anuncie, como aconteceu no final do ano passado, ou pelo menos a intenção de realizar uma manifestação à porta do IRU para ver se a situação se resolve de uma vez por todas ou não, o que, permita-me que lhe diga, seria um espetáculo deplorável na medida em que teríamos o Estado contra o Estado e acho que não é isso que se pretende, nem creio que seja esse o caminho para se chegar aqui a uma solução para o problema das pessoas, porque no fundo é isso que estamos aqui a tratar e é isso que realmente interessa. Uma das coisas que a Sra. Presidente tem dito é que o terreno pertence ao IRU, pertence ao Estado, é verdade, tem toda a razão, mas também é verdade que a Câmara tem aqui responsabilidades, nomeadamente fiscalizar aquilo que é o seu território. Não sei o que eu estou a dizer, é a lei. Isto fica bastante explícito na Lei número 75 de 2013, nos artigos 2º, 3º, 23º, 33º, em que diz que compete à Câmara exercer o controle prévio, designadamente nos domínios de construção, reconstrução, conservação ou demolição de edifícios. Temos também o Decreto-Lei número 555/99, o regime jurídico da urbanização e edificação, que também nos seus vários artigos, nomeadamente o 94º, 102º, 95º, que determina que os órgãos municipais devem adotar medidas da tutela de legalidade urbanística, embargo e demolição, sempre que existam obras sem controle prévio. Também determina que os fiscais municipais, portanto da Câmara Municipal, ou trabalhadores de empresas privadas, se recorrer a uma empresa privada, podem realizar inspeções nos locais onde se desenvolvam atividades sujeitas à fiscalização e que também podem fazer-se acompanhar de elementos das forças de segurança, e nós sabemos que, nomeadamente no bairro do Penajóia, bem necessário é, uma vez que os funcionários da E-Redes têm queixado de serem recebidos a tiros quando lá vão tentar pôr cobro às fechadas ilegais. Referir ainda que a omissão do dever de fiscalização pode também acarretar aqui alguma responsabilidade civil e criminal por parte do Executivo Camarário, também não sou eu que o digo, até foi o advogado Pedro Proença num debate que teve consigo recentemente, no final do ano passado, na televisão. Portanto, Sra. Presidente,
Posto isto, apresentado aqui o contexto, gostava de lhe colocar algumas questões que gostava que fossem respondidas com toda a franqueza que é necessária para conseguirmos chegar aqui a uma solução para a resolução dos problemas destas pessoas. Como acabei de dizer, se a Câmara tem, citando a legislação, se a Câmara tem competência para embargar obras ilegais, porque é que não o fez? Ou seja, não é segredo absolutamente nenhum em Almada que todos os dias há caminhões a passar com material de construção para o bairro de Penajóia. Portanto, é o segredo mais mal guardado de Almada. Como é que a Câmara Municipal de Almada não exerceu aquele que é a sua obrigação de travar a construção destas habitações ilegais? Disse também que, como já referi, que a culpa é do IRU, porque é o dono do terreno, e eu até lhe dei razão porque é o dono do terreno, mas a questão que eu lhe coloco é, se eu construir uma vivenda ilegal num terreno privado, a Câmara não me vai multar, a Câmara não vai demolir a vivenda que eu construí, ou a lei só se está a aplicar a quem invade terrenos que sejam privados e não públicos. Depois, gostava de lhe perguntar o que tem a dizer aos moradores do bairro legal do Matador. Temos pelo menos um morador aqui a assistir à nossa sessão, que ficam sem luz e têm tido prejuízos, N prejuízos. Eu há pouco ao Sr. Presidente do IRU referi, inclusivamente, além dos prejuízos monetários, naturalmente que existem e são muitos e são elevados, há também questões de saúde de pessoas que precisam de equipamentos médicos para resolver problemas de saúde que tenham e que para isso precisam de eletricidade, porque estes equipamentos funcionam através da eletricidade. Quem é que vai assumir esta responsabilidade perante estas famílias, dos prejuízos, das condicionantes de saúde que estão a ser sujeitas por razão das puxadas ilegais? E queria também perceber se a Câmara já fez um levantamento junto da população do bairro do Matador para ter pelo menos uma ideia daqueles que são os prejuízos para estas pessoas. Nesta senda, relativamente aos comerciantes que estão neste bairro, pagam taxas e rendas, taxas que inclusivamente foram aumentadas para este ano de 2026, como bem sabe, como é que foram obrigados, nomeadamente entre a época de Natal e passagem de ano, a encerrar porque não havia luz e tendo um prejuízo enorme, nomeadamente no que diz respeito à restauração, como é que se a Presidente de Câmara está a ponderar se quer isentar estes comerciantes do pagamento das taxas referentes a esse período, porque não podemos continuar a pedir que as pessoas paguem os seus impostos e as taxas à Câmara sejam prejudicadas e a Câmara não lhes dê nada e não os ajude para fazer face a estes prejuízos. Depois, temos também relatos de venda ilegal de lotes de terreno no bairro do Penajóia. Coloca a última questão, Sr. Deputada. É a última questão. Queria perguntar que diligências é que a Câmara fez, se é que as fez, para identificar e travar este mercado, no fundo é um mercado paralelo que está a acontecer ali à vista de toda a gente e é mais um dos segredos mais mal guardados de Almada. Obrigada. Então agora vamos ouvir a Sra. Presidente da Câmara de Almada. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo por agradecer o convite para aqui estar e que é com todo o gosto que venho aqui falar, de facto, dos problemas maiores que nós temos em Almada. Almada, infelizmente, já tem um grande passivo de problemas de habitação e é óbvio que o bairro de Penajóia de Raposo não está a facilitar esta questão. Algumas das questões colocadas pela senhora deputada Patrícia Carvalho, que também é deputada municipal, se me permite, eu já estou como o Sr. Presidente, acho que são questões que devem ser colocadas na Assembleia Municipal e que eu terei todo o gosto de responder lá, relativamente às taxas, aos comerciantes. Como o tempo é curto aqui, se me permite, eu vou focar em algumas coisas que já disse e em outras coisas que já ouvi aqui. Senhores deputados, pronto, eu acho que da primeira audição, acho que ficou claro que o Sr. Presidente do IRU não gosta da minha pessoa, nem gosta da forma como eu defendo os meus municípios. Pronto, mas eu penso que nós não estamos propriamente aqui para discutir os gostos pessoais do Sr. Presidente do IRU. E estamos aqui para falar seriamente de um problema maior de habitação, que de facto não é só em Almada, mas que tem uma experiência enorme em Almada.
Mas também era importante que o Sr. Presidente do IRU estivesse ao menos ao corrente dos ofícios, dos memorandos e dos planos que o próprio IRU fez e até nos entregou. Portanto, eu tenho aqui toda a cronologia, respondendo já à sua primeira pergunta, tenho aqui toda a cronologia de todas as notificações que nós fizemos ao IRU para a reposição da legalidade, por ser o proprietário do terreno. Quer dizer, inclusivamente, já pusemos inclusivamente um processo pelo não cumprimento dessa legalidade, já embargámos sucessivamente as obras. Agora, o que está aqui em cima da mesa é que o próprio IRU, o próprio Presidente do IRU já salientou numa reunião que acharia normal a Câmara tomar posse administrativa de um terreno do Estado para repor a legalidade. Eu não vou comentar o Sr. Advogado Pedro Proença, que pronto, não há muitos advogados e a gente já sabe, 2 advogados, 3 opiniões, etc. e tal. Mas eu confesso que nunca tinha visto um presidente de uma instituição a dizer porque é que a Câmara não toma uma posse administrativa dos nossos terrenos. É uma originalidade que eu confesso que não conhecia. Há aqui outra coisa que foi dita e que eu tenho que corrigir desde já para falarmos seriamente, porque uma coisa é o que aconteceu nos últimos 3 anos e a outra coisa é como é que nós resolvemos para o futuro. E, portanto, para não me alongar muito no que aconteceu nos últimos 3 anos, no entanto, tenho que corrigir aqui algumas coisas que eu ouvi. Não, este bairro não dura há 30 anos. Peço desculpa, não dura há 30 anos. E aliás, vou-me servir da documentação enviada pelo próprio IRU, o memorando enviado pelo próprio IRU, que aparentemente o Sr. Presidente do IRU não conhece, mas pronto, eu espero que depois desta audição passe a conhecer. E que diz claramente que em 2019 estavam lá 10 a 12 famílias, 10 a 12 famílias. E, portanto, quando nos diz que foi o Covid em fevereiro de 2020 que impossibilitou a reposição da legalidade em 2019, nós nos questionamos, mas então o IRU nem sequer tem capacidade para realojar 10 a 12 famílias? Então, pergunto qual é que é a função do Sr. Presidente do IRU, claramente. Para que é que ele serve? Para que é que a instituição serve? Quer dizer que sim, já houve construções a Raposo de Cima e a Raposo de Baixo, e estou a dizer de memória, e perdoem-me, mas houve uma ação de demolição promovida pelo IRU em 2013 e 2014. Portanto, tudo o que o Sr. Presidente do IRU tem vindo a dizer neste último ano de funções, pelos vistos, é contraditado pelo próprio histórico do IRU. Portanto, em 2013 ao 14, e volto a dizer, eu estou a dizer de memória, não me levem a mal, houve toda uma operação de demolição e de realojamento destas pessoas. E por isso é que em 2019 havia 10 a 12 pessoas. E deixem-me que vos diga, e essas pessoas, 10 ou 12 famílias, nem sequer é certo, algumas delas nem sequer lá viviam, porque as pessoas iam lá cultivar os terrenos. E, portanto, eu não sei o que é que deu ao Sr. Presidente do IRU para achar que conhece melhor a nossa estratégia local de habitação do que nós próprios. É outra particularidade que eu acho extraordinária. Até porque, no próprio memorando que o IRU nos envia, enviou-nos este memorando a 23 de setembro de 24, confesso que já não me lembro se o Sr. Presidente já estava em funções ou não. Não, isso é outra coisa. Este é o memorando de 23 e 24. No próprio memorando de 23 e de 24, onde se diz claramente que em 19 eram 10 a 12 famílias, isto é um documento do IRU, diz-se também que em 23 havia um orçamento para a reposição da legalidade de 92.500 euros. 92.500 euros. O IRU não tem 92.500 euros para repor a legalidade? Não percebemos. E, portanto, depois há todo
Mas nós, em contrapartida, e isto é também reconhecido pelo IRU, ainda iniciámos com o anterior governo, no final de 23, e foi entregue em 24 já ao IRU com o governo da AD, um levantamento exaustivo, que é aquele levantamento que tem que ser feito, de todas as casas, do número de pessoas que habitavam nessas casas, o número de famílias por agregado, e isso foi todo entregue ao IRU em 2000 e... já terminei, vou só, em 2025. Desde então, ontem, só mesmo para terminar, Sr. Presidente, e agradeço a sua indulgência, ontem, graças à Sra. Secretária de Estado da Habitação, com quem aparentemente o Sr. Presidente do IRU não fala, porque a atitude é completamente diferente, entregou-nos o levantamento que o IRU finalizou em novembro de 25. Portanto, eu fiquei sem saber a quantas andamos e se o Sr. Presidente do IRU sabe sequer o que é que a sua casa anda a fazer e os esforços e a articulação que nós até estamos a ter com a Sra. Secretária de Estado, com os seus vice-presidentes e que está a correr bem, provavelmente porque ele não está presente. Muito obrigada. Bom, Sra. Presidente da Câmara vai ter a oportunidade para intervir mais vezes. Agora é a vez do PSD. Sra. Deputada Margarida Saavedra, 6 minutos. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente de Câmara, tendo Vossa Excelência dito, acabado de dizer, que o atual Presidente do IRU não gosta de Vossa Excelência, isso significa que o anterior Presidente gostava de Vossa Excelência. E a minha pergunta é, porquê é que chegámos a 2024 com 600 famílias no bairro da Penajóia e 300 no bairro do Raposo? O que significa que, aparentemente, as construções ilegais foram travadas neste Presidente do IRU, mas que no anterior Presidente do IRU, com quem Vossa Excelência, pelos vistos, se dava bem e gostava, marcou exatamente o auge da construção ilegal de Vossa Excelência. Portanto, eu gostava de explicar se de facto, se essas relações tão boas funcionassem durante muito tempo, e noto que a Sra. Presidente está lá no 3º mandato, portanto está lá há 8 anos, e não pondo em causa o que o Sr. Presidente diz, embora eu não concorde com os números, significa que foi exatamente durante o seu mandato, estes 8 anos, que apareceu e que cresceram estes bairros. Portanto, Sr. Presidente, eu pergunto-lhe qual foi a mais-valia dessas boas relações que Vossa Excelência teve com o IRU, para a Câmara e para todos nós. Gostaríamos de saber isso. Em segundo lugar, eu também gostava que fosse esclarecida uma coisa que até agora não tem esclarecido e que me parece importante. A quem é que aproveita uma guerra entre o IRU e a Câmara? Até porque têm competências completamente diferentes. Ainda há bocadinho foi dito aqui pelo PS, porque é que o IRU não construiu não sei quantos mil fogos na Almada? Aos seus deputados. A Câmara é que tem o planeamento. Mesmo o Estado, que está isento de licenciamento e que está isento, deveria estar isento de taxas, isto é outra questão, mas pelo visto não está em Almada, só pode construir quando houver planos, quando houver projetos, e por isso há o plano, o plano diretor se chama exatamente diretor. O Estado não pode estabelecer índices, o Estado não pode fazer planos de pormenor sem que a Câmara previamente os aceite. Se puder fazer em Almada, eu fico muito surpreendida, porque nessa altura não sei para que é que serve o plano diretor. Cada um tem as suas competências. E uma coisa é certa, a Câmara tem competências de planeamento, competências de plano diretor, tem competências de fiscalização, tem competências de demolição. Eu pergunto se eu construir uma casa clandestina no município de Vossa Excelência, não me vão demolir? Não passa por lá a fiscalização e não intima a demolição? Olha, em Lisboa fazem isso e nas outras câmaras que eu conheço. Portanto, isso significa que os senhores imputam aos privados como aos particulares a responsabilidade de casas clandestinas e pronto, olha, seja o que Deus quiser. E também lhe pergunto outra coisa, que a Sra. Presidente disse ainda há bem pouco tempo, que isso é um problema do IRU, não é um problema meu. Sr. Presidente, isto é um problema do país, mas estando eles
no Conselho de Vossa Excelência, como é que Vossa Excelência se pode pôr de lado de um problema deste, seja qual for o responsável? São pessoas que vivem no seu Conselho, são pessoas que estão exatamente abrangidas pela legislação vigente. E, portanto, eu quero explicar como é que a Sra. Presidente se considera que se pode pôr de lado desse problema. Por outro lado, eu também gostaria de saber outra coisa, dado que o plano diretor, julgo eu que está a ser revisto, julgo eu que está em revisão desde 2024, salvo erro. Eu pergunto o que é que o PDM provém para aí, se nas condicionantes ambientais urbanas, se está ou não está prevista alguma edificação para estas zonas e qual é a densidade e qual é o grau de edificabilidade que aqui pode ter. Porque isto é fundamental para se fazer qualquer plano. É claro que se o IRU entrar por ali dentro e fizer o que lhe apetecer, o IRU seria o primeiro construtor clandestino do país, coisa que nós não queremos, Vamos lá ver, isto não é assim, se o Estado entra aí, como eu também não compreendo como é que a Sra. Presidente podia nacionalizar terrenos que são do Estado. Também gostava que me explicasse, porque, olha, eu sou arquiteta há quase 50 anos e nunca vi uma Câmara nacionalizar uns terrenos públicos. Portanto, gostaria que me explicasse como é que isto é feito. E, finalmente, eu gostaria de saber se, de facto, se pretende, porque é isto basicamente que estamos, e não posso entrar, de facto, em questões específicas da Câmara, se de facto se pretende ou não chegar a um acordo com o IRU, porque isto é um interesse nacional, em vez de estarmos com questões partidárias a resolver problemas que nunca serão resolvidos com este contencioso. E o problema disto, sabe, professora, qual é que é? É que não é o PS nem o PSD que ganha, são as pessoas que lá estão. São os almadenses, são os portugueses. Nós fomos eleitos pelos portugueses para resolver os problemas dos portugueses. E o facto de gostarmos ou não gostarmos de qualquer pessoa que esteja num lugar com o qual nós somos obrigados a falar, tem que se sobrepor a isso. Nós temos que falar com as pessoas que gostamos e com as pessoas que não gostamos, e com as pessoas que gostam de nós e com as pessoas que não gostam de nós, porque nós fomos eleitos pelo povo. E é isso que temos que servir, Sr. Presidente. E é tudo o que eu tenho para dizer. Muito obrigada. Muito bem. E pronto, está bem, Sra. Deputada. Sra. Presidente da Câmara, então, faz favor, para intervir. Bom, eu vou tentar ser sucinta na resposta, mas acho que todas elas merecem resposta. Em primeiro lugar, Sra. Deputada, não faço a mínima ideia se o anterior Presidente do IRU gostava ou não gostava de mim, nem me interessa, porque nós temos é que ter relações institucionais e, como deve imaginar, não fui eu que trouxe para esta belíssima sala do Senado as questões e ataques pessoais. E, portanto, não o farei, nunca o fiz, nem o farei, e lamento que o Presidente de uma instituição tão importante como o IRU o faça. Portanto, acho que deveria dirigir essa sua indignação, e bem, que eu também acho que não fica bem à instituição, ao senhor que me antecedeu. Em segundo lugar, deixem-me que lhe diga, isto é o levantamento que nós recebemos ontem, e que aqui também está em IRU. E desse levantamento que foi feito, mas que é um levantamento preliminar, ainda não é o levantamento necessário para podermos prever o realojamento, desse levantamento, deixem-me que lhe diga, das pessoas que foram, e foi terminado em novembro de 2025, pessoas que lá estão há menos de 2 anos, são 68,7%. 2 anos. Sendo que este problema começou em 23, ou seja, há 3 anos. E eu posso lhe garantir, e posso lhe dar os levantamentos que nós fizemos também em 24, que nos últimos 3 anos esta situação triplicou. E se há coisa que nós temos feito é alertar para esse problema. A outra questão, e que eu não respondi à Sra. Deputada do Chega, e que não deixa de ser curioso, e ainda bem que aqui estou, porque hoje mesmo pedi esclarecimentos. Nós temos estado em contacto permanente com a Redes,
por causa justamente dos cortes de eletricidade. Graças a esse contacto, foi possível, a rede já enterrou a grande parte da estrutura elétrica para diminuir. Mas é verdade que os cortes de energia em 2 blocos do bairro do Matador, são 2 blocos que são sempre os mesmos e mais sacrificados, levantou suspeitas e nós insistimos para eles identificarem. E então, eu vou ler só uma parte, porque não deixa de ser única. Após a instalação de analisadores de rede, porque é que a rede cai, concluímos que o consumo desses 2 blocos não justificava o sistemático disparos de sobrecarga na saída de um cabo que os alimenta. Durante uma inspeção visual minuciosa ao local, descobrimos um cabo de uma ligação clandestina. Inicialmente, este cabo estava ligado ao ramal do Iru, das obras do Iru. E, portanto, após uma primeira desligação, o cabo foi prolongado à volta da escola. Ou seja, as últimas perturbações na rede até se devem, quer dizer, isto é a ironia das ironias, foram roubos de rede do ramal das obras do Iru. Ou seja, o mínimo que se pode pedir é que o Iru ao menos fiscalize o ramal que pediu para as suas obras. É só isso, não digo mais. Pronto. Depois, relativamente ao PDM, a senhora deputada e se é arquiteta tem certamente a noção. Há aqui uma questão que tem que ser clarificada. É que estes terrenos do Iru ou do Estado não estão sequer no atual PDM de Almada. Sabe porquê? Porque não foi sequer aprovado quando da aprovação do PDM em 93. E, portanto, mas, entretanto, é verdade, e eu sobre isso não há nada posso responder, porque é verdade, temos lutado contra o facto de termos um PDM de 93 e ainda bem que percebe a complexidade do assunto, a Câmara não tem nenhum poder sobre aqueles terrenos, nenhum. Qualquer aprovação desses terrenos é feita pela CCDR. Mesmo assim, logo na altura foram começados a ser trabalhados o Plano Integrado da Almada e, portanto, o Iru sabe exatamente, mesmo não estando aprovado o plano, onde é que pode construir, onde é que não pode construir. E o próprio Presidente do Iru admitiu aqui que nas conversações do novo PDM nós definimos com o Iru quais são os seus terrenos. Estamos a falar de terrenos enormes, não só no PIA 1, 2, são os vários planos integrados da Almada. Quer dizer, se o seu Presidente do Iru também não conhece os planos de integrados da Almada, então estamos a questão ainda mais grave. Ainda bem que a senhora deputada diz que a Câmara não pode nacionalizar os terrenos do Estado. Ora, é isso que nós temos estado a dizer sistematicamente quando nos pedem para tomar posse administrativa dos terrenos do Estado. Seria uma coisa nunca vista. Era aquilo que defendia o famoso advogado Pedro Proença, que achava que a Câmara podia chegar lá e nacionalizar e municipalizar os terrenos do Estado. Mas o PSD vai ter que decidir. Ou o Iru, ou considera que o Iru é uma entidade privada, um proprietário privado, e nesse sentido, então, tem que pagar as taxas que são devidas ao nível da urbanização, já que quer falar de taxas e não fui eu que puxei o assunto, ou o Iru reconhece que é uma entidade pública, que é governo, e então vamos lá discutir seriamente como é que nós podemos resolver este problema das taxas, que é aquilo que não tem acontecido. Portanto, tem que decidir, ou o Iru quer uma gestão privada, quer ser privado, ou o Iru assume que é uma entidade pública e que é Estado. E aí a Câmara estará sempre disponível para poder conversar e construir. E deixará para a próxima o que já estamos a fazer. Muito obrigada. Bom, vamos então passar ao Partido Socialista. Sr. Deputado Frederico Francisco, rigorosamente 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a presença do Sr. Presidente da Câmara de Almada e do Sr. Vice-Presidente da Câmara de Almada. Na resposta às perguntas anteriores já permitiu esclarecer
aqui algumas das questões que tinham sido colocadas e das questões que eu tinha para colocar, em particular, o que é que se passa exatamente em relação ao PDM e aos terrenos do IRU. Pronto, se a Sra. Presidente depois tiver alguma informação a acrescentar sobre isso, porque só que ficámos na dúvida, e o Sr. Presidente do IRU também não respondeu, qual é exatamente o estatuto daqueles terrenos, se o próprio IRU tem algum projeto, se apresentou à Câmara algum projeto para aqueles terrenos e se tomou alguma iniciativa para poder de facto construir naqueles terrenos. A Sra. Presidente também já nos deu alguns elementos relevantes sobre a cronologia da ocupação daqueles terrenos, em particular aquela ocupação que existia em 2019, depois o resultado do levantamento que foi feito no final de 23 e que foi concluído no início de 2024 e a sua evolução até à atualidade. E é importante, de facto, nós termos aqui percebido e ficarmos com a noção clara que no espaço de 2 anos triplicou a ocupação daqueles terrenos. Eu imagino que ao longo de todo este período a Sra. Presidente tenha feito sucessivas tentativas de contacto, quer com o IRU, quer com o Governo. E, portanto, gostava de perguntar à Sra. Presidente, de facto, se fez tentativas, que respostas é que obteve, quer do IRU, quer da parte do Governo ao longo de todo este período. E também ficámos aqui a saber, já o Sr. Presidente do IRU tinha mencionado, que ontem ocorreu uma reunião em que esteve presente a Sra. Presidente da Câmara, presumo eu, em que esteve presente o Sr. Presidente do IRU e presumo eu que tenha estado presente a Sra. Secretária de Estado. Nessa reunião, a Sra. Presidente recebeu o mais recente levantamento e aquilo que eu gostava de lhe perguntar é a mesma pergunta que já tinha feito ao Sr. Presidente do IRU e que ele acabou por não responder, é se dessa reunião saiu alguma solução para o problema, quer no curto prazo, quer para a solução definitiva do problema de Penajóia e do bairro do Rua Raposo, aquilo que a Sra. Presidente se sentir autorizada e se sentir na capacidade de nos poder revelar para, de alguma forma, podermos ficar tranquilizados, porque imagino eu que ao fim deste tempo todo existam soluções concretas para este problema. E, finalmente, quer dizer, indo de encontro à tentativa de uma solução definitiva, nós sabemos que a solução definitiva terá naturalmente que passar pelo realojamento daquelas famílias em habitação pública, algures, seja no município de Almada, seja no outro município, mas há de ter que passar pelo realojamento daquelas famílias em habitação pública. E, nesse sentido, o Sr. Presidente do IRU, que esteve aqui antes, acabou por dizer que, na opinião dele, que a estratégia local de habitação do município de Almada não era suficientemente ambiciosa porque não incluía a solução para todas aquelas famílias. E nós também sabemos que, ao longo dos últimos meses, o Sr. Ministro das Infraestruturas, sempre que vem aqui ao Parlamento, ele não perde uma oportunidade de dizer que passou das 26 mil casas que estavam financiadas no governo do PS, primeiro para 53 mil e depois para mais de 130 mil. Essas 130 mil correspondem à totalidade das estratégias locais de habitação de todo o país. E, portanto, o Sr. Ministro das Infraestruturas tem sucessivamente prometido financiar a totalidade das estratégias locais de habitação de todo o país. Quando questionado, só não é capaz de dizer em que prazos. A Sra. Secretária de Estado, na última audição regimental, disse que o financiamento seria feito à medida das dinâmicas, à medida da evolução das dinâmicas, não me lembro exatamente quais que foram as palavras que usou. E, portanto, aquilo que eu perguntava era, pronto, além de lhe dar a oportunidade de comentar se a estratégia local de habitação da Almada é ou não suficientemente ambiciosa, é de lhe perguntar se neste momento o Governo já lhe assegurou o financiamento para a totalidade da estratégia local de habitação que atualmente tem. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, Sra. Presidente, não se preocupe. São 5 minutos rigorosos também, porque temos que acelerar um bocadinho, está bem? Faz favor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos lá ver. Dada a realidade daqueles terrenos não estarem atualmente no PDM de Almada, embora houvesse um início de trabalho dos planos, quando nós chegámos dos planos de planos urbanísticos para aquela zona, o plano integrado de Almada, é evidente que mais do que avançarmos com planos que já estão com pressupostos totalmente desatualizados, porque têm 30 anos e nunca se foram concretizados, nós o que tivemos a trabalhar é que a grande parte do que estava previsto nestes planos integrados de Almada passassem para a proposta de PDM.
Mas a verdade é que quando nós assinámos em 2019, ainda com o seu ministro Pedro Nuno Santos, o protocolo para a construção de 3.500 fogos em Almada, um protocolo importantíssimo e que nós muito saudámos o tempo todo, eram todos naqueles terrenos. Portanto, o IRU sabe exatamente o que é que pode construir, onde é que pode construir. Mas de todo este processo tem estado a correr bem, porque inclusivamente nos concursos que o IRU tem lançado, a Câmara está permanentemente no júri. E no protocolo também está definido que a ocupação daquelas casas, a atribuição daquelas casas passará também pelo município. E, portanto, é esse protocolo, e é com agrado que na reunião de ontem, com a senhora Secretária de Estado, onde estava o seu Vice-Presidente do IRU, e isto é muito importante, não estava o seu Presidente, estava o seu Vice-Presidente do IRU e estávamos nós os três também, que se começou, por fim, a traçar uma estratégia credível. Porquê? Porque nós ouvimos, a Almada está a ouvir há cerca de 3 anos o anúncio de um plano de ação. Chegou-nos um plano de ação em fevereiro de 2024. Nós demos vários contributos para esse plano de ação que o tempo não me permite ler, sempre dizendo que era preciso. O plano de ação, aliás, previa uma equipa multidisciplinar e multissetorial. Nós várias vezes dissemos, então qual é que é essa equipa, qual é a cronologia, como é que querem começar a trabalhar, qual é... e até nos próprios memorandos do IRU, que eu posso fornecer aos seus deputados, está claramente dito que iremos começar, poucos meses depois, 30 dias depois, iria ser organizada a primeira reunião do grupo de trabalho que iria avançar. A Câmara tem estado em contacto permanente, tem estado a enviar missivas permanentes, tem estado a mostrar sempre disponível para trabalhar com o IRU. Agora, como o levantamento também o demonstra, 27% daquelas pessoas são de Almada. Almada, eu não posso fazer isso, já que se fala da estratégia local de habitação, e importa dizer que em 2019, reconhecido pelo próprio IRU, que foi quando nós terminámos a nossa estratégia local de habitação, havia 10 a 12 famílias, e provavelmente estão identificadas. Eu agora já não sei dizer se nas muitas que estão identificadas, mas a nossa estratégia local de habitação inclui os bairros precários, que já ainda temos, dos quais o Segundo Torrão, as terras da Costa e do Lelo, que nós estamos a resolver. O segundo maior bairro precário que a Almada tinha à porta da Costa da Caparica já foi todo ele demolido e as pessoas foram todas realojadas, sem um único percalço, sem precisar de agentes de segurança, sem nada. Foi a forma mais correta e mais pacífica. A primeira fase do Segundo Torrão foi um bocadinho mais difícil porque era uma questão de vida daquelas pessoas. Queremos avançar com a segunda fase de realojamentos do Segundo Torrão, porque é esse o nosso compromisso com os almadenses. Agora, Almada não se pode, e ainda bem que foi dito por vários deputados que isto é um problema nacional e tem que ser um problema metropolitano e por isso tem que ser liderado pelo IRU e obviamente também pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação. Almada não se pode responsabilizar pelo realojamento de todas aquelas pessoas, para já, porque temos uma estratégia local de habitação para cumprir, temos compromissos para com os almadenses, sempre dissemos que estas pessoas nunca poderiam passar à frente dos muitos pedidos que ainda temos para resolver e, portanto, se é 27% dessas pessoas que são da Almada, é fundamental que os outros 83%, o IRU garanta articulação com os vários municípios, que ponha cobro aos negócios que já foram aqui mencionados e que, de facto, de uma forma articulada, nem que seja com a área metropolitana, arranje soluções para eles. Parece-me evidente.
Obrigada. Sr. Presidente, vamos agora ouvir a Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Angelique da Teresa. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara de Almada e, naturalmente, quem a acompanha. Sr. Presidente, desde 2017 que é Presidente da Câmara de Almada e eu acho que, enfim, esta novela da posse administrativa é um não tema, mas a Câmara Municipal de Almada pode fazer, tal como todas as outras câmaras, o embargo às obras e até a Sra. Presidente da Câmara referiu aqui que tinha embargado várias delas. O embargo determina que depois haja corte de luz e de água. E, posteriormente, a Câmara pode até avançar com a demolição coerciva, ou seja, a posse é a mesma, neste caso seria a mesma do IRU, portanto ninguém tira a titularidade da propriedade ao IRU, mas a Câmara efetivamente toma conta do local e avança com as demolições coercivas. E aquilo que eu gostaria de saber era quantas demolições coercivas nestes dois bairros em concreto é que a Câmara já efetuou. Se, porque isso também é outra competência que a Câmara tem, pode imputar esses custos ao proprietário que não cumpre aquilo que deve fazer, se imputou o custo dessas demolições coercivas ao proprietário, se negociou com o proprietário que não cumpre, neste caso o IRU, o realojamento das pessoas, e aqui há uma coisa que eu não percebo, porque o Sr. Presidente do IRU disse que tinha feito o levantamento social da população de um dos bairros, do outro ainda não tinha começado. Mas isto é uma competência que também é da Câmara, fazer o levantamento social de bairros construídos que são de gênese ilegal. Isto é uma competência da Câmara e, portanto, saber se a Câmara, afinal, tem ou não, se quem tem é o IRU, porque o IRU disse que só tem de um. Portanto, leva-me a concluir que do outro bairro não existe levantamento social nenhum e, portanto, isto eu gostaria de saber por parte da Sra. Presidente, se confirma esta informação que foi dada pelo Presidente do IRU anteriormente, porque agora aquilo que refere é 27% da população destes dois bairros são de Almada. Portanto, se 27% desta população é da Almada, é para estes, naturalmente, que a Sra. Presidente deve priorizar a sua ação, até porque, naturalmente, tem a ver com a sua competência direta. Enquanto este assunto não é resolvido, enquanto, eventualmente, não tenha estoque de habitações para propor a estas pessoas, se fez, ou se propôs ao proprietário que não está a cumprir com as suas funções, um sistema de realojamento em que haja subsídio de renda, pagamento de realojamento dessas pessoas eventualmente em alojamentos locais, hotéis ou outras soluções, se isso foi feito, em que medida, como, em que altura, porque o que não pode haver é uma Presidente da Câmara que diz, bem, isto não é da área da minha competência, porque é o seu território e, mais uma vez, este folclore da posse administrativa, acho que ninguém nesta casa falou disto, mas o embargo, a demolição e, inclusive, a imputação desses custos ao proprietário prevarificador, que neste caso é o IRU, que é o Estado, enfim, é a vida, é a pena. Se isso é feito aos privados, também tem que ser feito com o Estado. Portanto, eu não partilho minimamente desta visão do que é do Estado não se mete, era só o que faltava. Nos terrenos do Estado não se faz o que se quer, tem que haver regras como para qualquer outro, estamos num Estado de Direito. E, portanto, eu gostaria de saber se essa imputação foi feita e, se possível, que nos pudesse quantificar, porque, muito honestamente, a sensação que dá ao fim destas duas audições é que cada um se descarta e cada um diz que a responsabilidade é do outro e isso é que não pode acontecer, porque estamos a falar de pessoas e de pessoas que moram ao lado desses bairros, cada vez mais revoltadas com uma situação que é de facto deplorável. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente da Câmara, faz favor. Sra. Deputada, vamos lá ver, a Câmara notificou, a Câmara embargou, a Câmara não pode cortar uma água que teoricamente não está lá fornecida, embora a Câmara tenha perguntado ao IRU se até por uma questão de humanidade queria que a gente pusesse uns pontos de água para não andarem a roubar água, que era uma coisa, é pior, portanto nós tivemos grandes danos até na nossa infraestrutura de água, porque nós preferíamos lá pôr pontos de água do que as pessoas estarem a ir a roubar água onde não devem.
bem, mas o IRU disse-nos, não queremos consolidar aqui o bairro, não podemos ir cortar a eletricidade, porque supostamente também não há ali a eletricidade, e portanto, e aí também competia ao proprietário, que não é um proprietário qualquer, volto a dizer, é o IRU, que até é o instrumento do Estado para garantir a construção de habitação pública. É bom não nos esquecermos disso. A responsabilidade de garantir a habitação pública não deixou de ser do Estado. As câmaras colaboram, as câmaras até fazem mais do que colaborar, porque muitas vezes investem mais do que aquilo que o Estado nos dá, mas, inclusivamente agora no PRR, mas isso é outra conversa, mas fazemos o nosso trabalho, mas o Estado não deixou de ter essa obrigação. E volto a dizer, em maio de 2024, nós fizemos um levantamento, exatamente como a senhora deputada está a perguntar, temos aqui todo um levantamento em Penajóia, porque isto são 3 terrenos, em Penajóia havia 110 construções, o que representava, não, peço desculpa, isso é o total. Em Penajóia havia 44 construções, em Quinta São João Batista, que é ao lado, 29, e no Raposo de Baixo 37, o que dá um total em maio de 24 de 110 construções e 394 pessoas. Eu penso que foi o Sr. Presidente do IRU que acabou de dizer que neste momento eram mais de 1000 construções, e a Sra. Vereadora. E esse levantamento foi feito pelos nossos serviços de fiscalização, contudo, e eu volto a dizer, eu entrego aos Srs. Deputados isto, claro que vou tapar o nome das pessoas, entregamos isto ao IRU, a dizer, olha, nós já fizemos o nosso trabalho, nós estamos disponíveis para fazer o resto do levantamento. E a resposta, que até está no memorando e até foi dita nesta casa pelo o senhor, e que está em respostas a requerimentos do PCP e do Bloco de Esquerda, é que não, senhor, o IRU é que se ia encarregar do levantamento, que estava inclusivamente em contacto com a Associação de Moradores, com a Vida Justa, com a Gestual, e que eles sim iriam fazer esse levantamento detalhado. Nós recebemos o levantamento, graças à Sra. Secretária de Estado da Habitação, ontem. Um levantamento que é de novembro. Portanto, a Almada nunca se furtou às suas responsabilidades. Nunca. E temos toda a documentação que o prova. Embora eu também acho que isto é mais uma matéria para ser distribuída na Assembleia Municipal do que aqui, mas estamos disponíveis para responder a qualquer partido que queira saber esta gênese. Mais importante, se me permitem, é aquilo que nós iniciámos ontem. E devo dizer que fiquei muito espantada ao ouvir a audição desta manhã, porque ontem todos nós criámos um acordo a dizer vamos nos focar na resolução, que sempre foi essa a nossa preocupação, sempre. Portanto, eu acho que vou ter que confirmar hoje, à tarde, com a Sra. Secretária de Estado, se ainda é essa a atitude. Porque quando eu vejo as declarações hoje do Sr. Presidente do IRU, pergunto, não sou eu que estou nem a guerrear com o IRU. Não fui eu, nem nunca trouxe essa matéria, nem me interessa se ele acha melhor ou pior. O que nós assistimos, o que os Srs. Deputados assistiram esta manhã, acho que é bem elucidativo. E a minha pergunta é, vamos manter relações institucionais que nos permitem avançar e resolver este problema, ou vamos continuar com esta atitude do IRU, seja quem for o Presidente, é-me indiferente. É uma instituição, é só uma, a Câmara é só uma. E, portanto, ou vamos tentar, de facto, resolver dentro daquilo que são as competências da Câmara Municipal, cuja Câmara nunca se furtou, mas também é importante que o IRU e o Governo não se vá furtar àquelas que são as suas obrigações. Obrigado, Sra. Presidente. Vamos iniciar a segunda ronda. Estão todos os partidos inscritos. É isso mesmo. Começa o PST. Sr. Deputado Gonçalo Laje, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente de Câmara e também quem acompanha e, se calhar, aqui diretamente a um caso que nos parece a nós preocupante. Nós já percebemos que isto já não se trata de uma questão de birras, se gosta mais ou se gosta menos, Sra. Presidente. Nós queremos é soluções e que as mesmas possam ser implementadas. E, desde logo, há aqui 2 ou 3 afirmações que a Sra. Presidente disse que vão exatamente contra este objetivo. A primeira afirmação é que ainda disse que há pouco tempo teve uma reunião, mas que foi muito produtiva porque não estava lá o Presidente. Depois acabou de dizer outra vez que, não estando presente o Presidente, que era indiferente e que disse que havia uma reunião que ocorreu ontem, que pelos vistos já podia ter agora a retomar o assunto. Ora, o ontem já é tarde, o ontem já é muito tarde, porque repare, Sra. Presidente, nós precisamos saber de uma vez por todas se o terreno está ou não está neste momento em condições para poder ser edificado, porque o que a Sra. Presidente aqui disse também não, é contradicente, desculpe dizer, não se pode dizer aqui que é indiferente se o terreno tem um plano ou se tem um plano diretor aprovado, porque pode construir na mesma. Porque senão estamos a incorrer exatamente no mesmo erro que foi a falta precisamente da fiscalização e das demolições. As pessoas que lá estão a viver não têm culpa nenhuma desta matéria, porque muitas delas, efetivamente, até são exploradas e são, sobretudo, também levadas a adquirir em negócios, às vezes, obscuros de compra e de construção de habitações que nós todos sabemos que são ilegais. E, portanto, as pessoas que lá estão a viver não têm culpa nenhuma. Mas nós também todos, como país, não temos culpa de ter uma Câmara que está a ser, neste caso em concreto, inábil. Porque, Sra. Presidente, se já tivesse aprovado um plano diretor municipal, se já fosse possível construir no terreno, se todos soubéssemos o que é possível lá fazer, eu não tenho dúvidas que temos que avançar para a obra. Não podemos é continuar a dizer que, bom, que o Vice-Presidente é melhor que o Presidente, a dizer que já fizemos uma reunião ontem, contamos com um assunto de anos e anos e anos, e depois ficarmos aqui a discutir o tempo todo a puxada de eletricidade e a ligação de água. O que é que nos diz a todos de ficarmos a discutir a ligação de água ou a puxada de eletricidade? Isso não interessa para nada. É um assunto que é completamente supérfluo a isto tudo. O problema é muito maior, Sr. Presidente, e, portanto, ajude-nos também a nós, e ajude o país, e ajude, sobretudo, a Almada, a conseguir avançar com este processo, classificando o terreno como ele tem que ser classificado, para podermos avançar para a construção. Vamos avançar. A Sra. Deputada Patrícia Carvalho do Chega, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Presidente da Câmara disse aqui que houve uma reunião ontem e eu queria tentar perceber o que é que resultou dessa reunião concretamente, qual é o plano que diga, para a semana começa-se a fazer isto, na semana a seguir o seguinte, ou seja, dados concretos para as pessoas que lá moram saberem o que é que vai acontecer nos próximos dias e saberem especialmente que vai acontecer alguma coisa. E depois, aqui o comentário que fez sobre a relação, depois da audição do Sr. Presidente do IRU, da relação institucional, vamos ser honestos, as pessoas não querem saber se a Sra. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente do IRU se dão bem ou não. A questão não é essa. Deem-se bem, deem-se mal, gostem um do outro ou não, têm é que resolver os problemas das pessoas, até porque no seu caso foi para isso que foi eleita. Depois, o que é que eu vi ao longo desta manhã, tanto com o Sr. Presidente do IRU como a Sra. Presidente da Câmara, é um atirar de responsabilidades. A culpa nunca é do IRU, a culpa nunca é da Câmara, a culpa é do IRU e é da Câmara, quer dizer, não saímos disto. E a verdade é que nós vamos sair daqui de uma manhã de horas de audição sem respostas para as pessoas, porque os almadenses, o que estão a ver, vão chegar ao final desta sessão e pensar, bom, ninguém tem culpa de nada, se calhar no final ainda são as pessoas que são as culpadas, porque pagam a renda de casa, pagam a conta da luz, a conta da água, telecomunicações e chegam a casa e não têm eletricidade e não têm telecomunicações. Portanto, acho que falta tanto à Sra. Presidente da Câmara como ao Sr. Presidente do IRU um pouco de respeito pelas pessoas, porque isto é uma questão que está muito para lá de duas instituições públicas. Isto é uma questão de pessoas, é uma questão de humanismo e é preciso resolver isso. E, por fim, queria lhe perguntar, honestamente, se sente confortável com o facto de, sabendo que tem, enquanto Presidente de Câmara, poder jurisdicional sobre o seu território e que, ainda assim, o poder de fiscalização, que é importantíssimo, especialmente neste caso, e que ainda assim optou por fechar os olhos e não levar a cabo uma fiscalização séria, eficaz, se sente confortável com isso e se consegue olhar nos olhos dos seus eleitores. Obrigada. Sr. Deputado Humberto Brito, Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Diretor
do município. E, Sr. Presidente, eu queria mesmo dar-lhe os parabéns hoje aqui nesta sala histórica, pelo seu magnífico trabalho e pelo seu empenho. Aquilo que a Sra. Presidente hoje aqui nos demonstrou foi que de facto está determinada em procurar resolver este problema, sabendo de princípio que esta não é uma responsabilidade do município. Quem tem a obrigação de construir habitação é o Estado, é a Administração Central e não é os municípios. Não queiram inverter e por isso, Sra. Presidente, aquilo que deve ser dito ali ao Chega é que a Sra. Presidente conhece as pessoas, trabalha com elas e diariamente está preocupada em encontrar soluções. E deixe-me que lhe diga até a propósito do Chega, não deixa de ser admirável que um partido que faz carreira política a ostracizar, a estigmatizar os imigrantes, hoje não tenha tido uma palavra sobre a imigração. Só não valem quando dá votos e querer usar as pessoas para política, para terem votos, de facto fica bem e demonstra a hipocrisia do partido Chega nesta Assembleia da República e que hoje aqui ficou demonstrado. Os imigrantes só valem quando é para dar votos. Por isso, Sr. Presidente, eu quero dar os parabéns. E relativamente ao Partido Social Democrata, esse sim. Relativamente ao Partido Social Democrata, esse sim. Porque sabemos bem, além de receberem um país com os cofres cheios, tinham e abusavam de dizer que iam resolver os problemas todos. Iam resolver tudo. Eles, quando chegassem ao governo, iam resolver o problema da saúde, iam resolver o problema da habitação, iam resolver tudo. A verdade é que passaram 2 anos e os senhores não resolvem nada. É só conversa, é só papéis, é só estudar, é só planos, não resolvem nada. E depois é lamentável, Sr. Presidente, é lamentável que nomeiem para institutos como o IRU partidários, pessoas partidárias que em vez de estarem a trabalhar do problema das pessoas, venham fazer política para a Assembleia da República. Isto é o PSD, isto é a AD que estamos a governar Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos ouvir agora o que é que se passa, Sra. Deputada. Eu gostaria de pedir uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, por favor. Mas porquê? Não estou a conduzir bem os trabalhos? Há um problema? É preciso, eu queria pedir os bons ofícios da mesa para, terminada esta sessão e quando houver a ata, ou para enviar o link da transmissão televisiva desta sessão, porque o Sr. Deputado do Partido Socialista claramente deve ter estado mais ocupado no telemóvel e não ouviu aquilo que eu disse. Quer o link e quer a ata. Quero a ata também, porque quem faz aqui aproveitamento eleitoral é o Partido Socialista e deve ser por isso que o Sr. Presidente de Câmara nunca resolveu o problema para ter os votos das pessoas do bairro ilegal. Portanto, no momento em que as atas forem aprovadas nas reuniões da Comissão, tornam-se públicas e a Sra. Deputada pode aceder à ata. Vamos ouvir a Sra. Deputada Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de concentrar aqui a minha intervenção final para voltar a perguntar à Sra. Presidente de Câmara aquilo que eu já perguntei, mas que a Sra. Presidente de Câmara não respondeu e que é da sua única e exclusiva responsabilidade. Porque eu acho que não faz sentido estarmos aqui a falar do IRU e no IRU falar da Câmara Municipal da Almada sobre, enfim, componentes mais técnicas que pouco ou nada têm a ver, até porque acho que seria uma vergonha para os almadenses que tiverem a assistir a esta audição. E, portanto, eu vou voltar a fazer-lhe exatamente a mesma pergunta. A Sra. Presidente de Câmara é Presidente de Câmara da Almada desde 2017. Tem no seu poder o poder de embargo. Tem, sem tomar posse administrativa nenhuma, isso é folclore, tem a possibilidade de demolir as construções ilegais e mais, de imputar esses custos aos proprietários prevaricadores. Aquilo que eu volto a perguntar é, no caso concreto destes 2 bairros, quantas demolições é que a Sra. Presidente de Câmara decretou e efetivou e que custos imputou ao prevaricador IRU para que pague, porque naturalmente que a Câmara pode adiantar esse valor, como bem sabe, isso está previsto na lei, e depois imputar essa responsabilidade a quem direito. E, portanto, volto a reforçar quantas demolições é que efetivou, quantas faturas, qual foi o custo que imputou ao IRU, o que é que o IRU eventualmente já pagou ou deixou de pagar, e relativamente aos 27% da população que a Sra. Presidente da Câmara aqui indicou, que são almadenses e, portanto, para isso é que deve ser, naturalmente, a sua principal preocupação. Que plano de realojamento é que apresentou ao IRU, nomeadamente apoio à renda, há inúmeras soluções, naturalmente, com recurso a privados, mas realojamento em hotéis, em alojamentos locais, em pensões, há inúmeras soluções que os municípios têm por este país fora e a Almada, naturalmente, não é uma cidade que não possa fazer o mesmo. Muito obrigado. Sra. Deputada, muito obrigado. Sra. Presidente da Câmara da Almada vai fazer, na verdade, o encerramento e a conclusão desta audição. Dispõe de 8 minutos para isso. Faz favor, Sr. Presidente da Câmara. Muito
Muito obrigada, Srs. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Há, de facto, aqui, começando agora pelo fim. A Câmara de Almada fez demolições e retirou pessoas por questões de segurança. Ali, ainda agora, no caso das catástrofes, pessoas que estavam em zonas de risco, e fomos lá demolir 4 casas e realojar naturalmente as pessoas que estavam em risco. Aquelas que quiseram ser realojadas, eu agora acho que essas até arranjaram outras soluções. Aliás, é uma situação que nos preocupa muito, se me permite, que foi feito um levantamento só para Penajóia e Raposo, que é algo que nós temos vindo a avisar desde 2024, que é uma situação que coloca ainda mais riscos, aquelas construções naquelas zonas, é quase, não sei, mas é quase o equivalente de Penajóia, e esse levantamento não está feito, embora já o tenhamos feito, volto a dizer, no início de 2024. E sim, volto a repetir aquilo que eu já disse, a Câmara fez todas as operações de fiscalização, a Câmara enviou os embargos, posso-lhe enviar as notificações de embargos, mas há aqui uma questão que nós não podemos omitir, é que seja o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, em declarações que fez aqui nesta Casa, sejam respostas oficiais, o Sr. Ministro disse claramente que as pessoas, ninguém seria retirado daqueles terrenos sem que houvesse uma garantia de realojamento. Portanto, a questão aqui não é saber se a Câmara foi ou não foi demolir. A Câmara não vai demolir, contrariando as palavras do Sr. Ministro, se não houver garantida uma solução de realojamento, a não ser que o Governo queira que a Câmara assuma a totalidade do realojamento. E, se eu percebi bem, a senhora deputada também não concorda que a Câmara o faça. Volto a dizer, isto é um problema muito maior do que um problema municipal. Nós temos a nossa estratégia, estamos a cumprir a nossa estratégia e sim, haverá pessoas do bairro de Penajóia e de Raposo que poderão ficar a nosso cargo, mas o que, cumprindo... Seus deputados, é que são sempre os mesmos deputados a interromper e a criar um ruído de fundo que perturba os trabalhos da Comissão. Nas outras salas é um bocadinho mais incómodo, porque os seus deputados estão mesmo junto à mesa e aos nossos convidados. Nesta há um espaçamento, mas falando vários ao mesmo tempo, provoca um ruído de fundo que é inultrapassável para quem está a produzir uma declaração ou uma afirmação. E os seus deputados continuam este tempo todo, enquanto eu estou aqui a falar, a produzir esse ruído de fundo. Eu não sei o que é que hei de sugerir mais aos senhores deputados. A primeira sugestão era que objetivamente respeitassem mais os nossos convidados e quem está a fazer intervenções, mesmo que não sejam convidados. A segunda sugestão era que falassem mais baixo, no mínimo. A terceira sugestão é que se ausentassem, fossem até ali fora e produzissem esse dilema que estão a produzir lá fora, de forma a não perturbar os trabalhos. E a quarta sugestão era que a Sra. Presidente da Câmara agora sim pudesse continuar. Faz favor. Bom, depois, respondendo um bocadinho ao Partido Chega e ao PSD, a deputada Patrícia Carvalho, a senhora deputada ouviu o que quis ouvir, porque eu disse exatamente o contrário, tenho a documentação necessária para provar o contrário, eu não estou a fazer nenhum tipo de passa-culpas, a não ser que o Chega tome a posição e que ache que a Câmara de Almada tem que realojar aquelas 1.100 casas só em Penajóia e provavelmente só 700 no Raposo. Portanto, em Almada teremos ocasião de debater essa questão em Assembleia Municipal. Eu concordo, curiosamente, com o Sr. Deputado do PSD, é que ontem já é tarde.
mas isso é o que nós temos estado a pedir há 2 anos. E deixe-me que lhe dizer que o famoso plano de ação, que é completamente incompleto, peço desculpa a redundância, para o qual nós já demos contributos, foi-nos entregue em agosto de 2025. Agosto de 2025. E, portanto, e na realidade, também não deve ter ouvido bem a minha intervenção, a pergunta é sobre o que é que foi decidido ontem. Olha, foi decidido, por fim, criar um grupo de trabalho entre nós e a Secretaria de Estado da Habitação e com elementos do IRU para ver se, por fim, fazemos um plano de trabalho que o IRU anda a anunciar há 3 anos e não fez. Pronto, é tão simples quanto isso. Portanto, tem toda a razão, as pessoas não têm culpa, também é verdade. Agora, o PSD devia se informar melhor. O Raposo é uma zona de risco, é uma zona junto das Arribas. Eu sei que o PSD e o governo do PSD consideram que o que está a suceder em Almada agora não é uma calamidade. Os almadenses vão ficar contentes de saber isso, que mais uma vez o governo não reconheceu a situação da Almada com as Arribas e as vertentes, sobretudo na costa da Caparica, decidiu não reconhecer a Almada como calamidade. Mas os seus deputados do PSD querem construções de casa junto à Riba. Eu volto a dizer, o IRU sabe exatamente onde é que pode construir e eu nem sequer sabia que era a intenção do IRU a fazer construção para este caso. Pronto, não sei se é de confiar nas palavras dos seus deputados ou da senhora Secretária de Estado ou do seu Presidente do IRU. Quero responder aqui ao Partido Socialista, que também não respondeu. Da última reunião que tivemos com o Sr. Ministro, o que nos foi garantido é que todas as candidaturas apresentadas no PRR e que não foram abrangidas e que no caso da Almada são candidaturas e são os maiores investimentos, estamos a falar quase de 50 milhões de euros, que não é as terras da Costa e Santo António e mais 4, são mais de 50 milhões de euros, o que nos garantiu é que todas as candidaturas que tinham sido aceitas, mas que não tiveram financiamento, iriam ter financiamento. Sobre o resto da estratégia eu gostava de saber, porque falou-se muito de Augis, que não tem nada a ver nem com Penajóia, nem com o Torrão, nem com o Raposo, é outra realidade completamente diferente e que de facto são bairros que precisam, de ser regularizados, que é algo que nós temos feito muito, tínhamos imensas Augis reconhecidas, porque as Augis precisam de ser reconhecidas como tal, como núcleos de construção de génese ilegal. Sobre isso, nem nunca nos foi mencionado que haveria sequer um financiamento para essa regularização, que também faz parte da nossa estratégia e que bem necessária seria. Ficaria muito contente que o Governo também abrisse agora financiamento para essa parte. O que nós esperamos é que não, ao menos, como se confirma aquilo que o Sr. Ministro nos garantiu, é que a partir de junho as candidaturas que foram aceitas, mas que não foram financiadas, tenham de facto a garantia do financiamento. É para isso que estamos a trabalhar. Por fim, eu quero agradecer, de facto, o trabalho que foi efetuado ontem e o facto de terem sido marcadas uma reunião ontem. Porquê? Porque eu não posso estar mais de acordo. Esta matéria não é uma matéria para andar aqui com os joguetes políticos e isto, e que eu estou cá há 7 anos e que o Sr. Presidente só cá está há 1 ano e que depois era o PS e é o PSD. Nós sabemos os desafios que a Almada tem. A Câmara nunca se furtou, nem nunca se irá furtar à resolução desses problemas. A Câmara sempre disse, foi muito claramente, e volto a repetir, e eu sei que temos
temos aqui moradores, não só de Penajóia de Raposo, mas também do bairro do Matador, e agradeço a vossa presença aqui. O que nós nunca nos furtámos de dizer é, sim, esta questão tem que ser resolvida, mas há de facto uma estratégia local de habitação muito ambiciosa da Almada, ao contrário do que aqui foi dito, e em grande parte que o município está a assumir sozinha, e portanto, e é essa estratégia que nós queremos cumprir. O problema que aqui temos é um problema, não é dizer que a Câmara não tem nenhuma responsabilidade, ultrapassa em muito aquilo que pode ser a resolução pelo município. E importa lembrar que a responsabilidade de garantir habitação não deixou de ser do Estado. E, portanto, o que eu não percebo é como é que se quer chegar a um acordo com uma Câmara violentando e tendo os propósitos que tiveram esta manhã contra esse próprio município. E isso é que eu fico espantada e que, aliás, foi um ataque, volto a dizer, que não foi iniciado por nós, que muito nos surpreendeu e que os senhores deputados hoje puderam comprovar. Muito obrigada, Sr. Presidente, por este momento e poder explicar a situação. Muito obrigada. Muito bem, senhores deputados, gostaria de cumprimentar os cidadãos que se encontram na galeria e saudá-los e dizer-lhes que é com muito gosto que os vejo a assistir aos trabalhos da Comissão, são sempre bem-vindos quando entenderem. Senhores deputados, cumprimento a Sra. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, o Sr. Diretor do Departamento, agradeço a participação nos trabalhos da Comissão. Nós temos uma audição que está vergonhosamente atrasada e, portanto, não há intervalo, é só recompor a mesa e continuaremos. Peço aos Srs. deputados que se mantenham na sala. Muito obrigado.